Papo de Banca, meus amigos aqui do Papo de Banca, hoje eu vou falar sobre uma questão muito importante que devemos todos os brasileiros ficarem preocupados, porque o que estamos vendo agora é a tentativa de desmantelamento do nosso histórico Banco do Brasil, uma instituição financeira mais antiga do país, instalada aqui por Dom João VI, assim que chegou com a comitiva fugindo das guerras napoleônicas em Portugal. E de lá para cá o Banco do Brasil teve um papel fundamental no desenvolvimento nacional, no atendimento, principalmente hoje em dia, aos pequenos e médios produtores rurais. Hoje boa parte da alimentação cai na nossa mesa aqui nos centros urbanos do país é por incentivo de crédito barato feito pelo Banco do Brasil. A iniciativa privada banqueira, ou seja, os bancos privados, pouquíssimos financiam a agricultura. O Banco do Brasil tem tido um papel muito importante no desenvolvimento da agricultura nacional. Outra questão que um banco estatal, ele tem uma importância política muito grande para qualquer governo que queira desenvolver a nação, desenvolver o país, desenvolver, inclusive enquadrar todo o sistema financeiro, manter o equilíbrio do sistema financeiro nacional. Aqui no Brasil, o Banco do Brasil tem tido, além desse papel, inclusive de crédito imobiliário, né, de taxa de juros, inclusive os menores do conjunto do mercado. O governo do presidente Lula conseguiu fazer esse tipo de política, né, forçando a taxa de juros para baixo, né. Então o Banco do Brasil, que é o Banco do Brasil, do povo brasileiro, agora, pela política do ministro da Fazenda, o senhor Henrique Meirelles, que é um banqueiro do Banco de Boston, um banco estrangeiro, foi presidente do Banco de Boston, tem um salário de $750 mil de aposentadoria. Esse indivíduo, esse mal brasileiro, eu chamo de um traíra da pátria, que é agora, com a sua política, desmantelar o Banco do Brasil, com a demissão de 18 mil servidores do Banco do Brasil, fechamento de centenas de agências, né? E isso vai ter um prejuízo muito grande para o nosso Brasil, né? O Banco do Brasil consegue ter agência, inclusive, em cidades que os bancos privados não colocam nada lá, não tem, porque o Banco do Brasil tem um papel social, como qualquer estatal tem um papel social na sociedade, e na sociedade brasileira ele tem um papel importante. O papel importante é o papel histórico, né? Um banco que tem mais de, vamos dizer, 200 anos, né? É um banco construído ao longo desses anos pelos seus funcionários, pelo povo brasileiro, né? E está sendo ameaçado, assim como a Caixa Econômica Federal está sendo ameaçado por essa política nefasta de destruição nacional que querem impor à nação brasileira, à pátria brasileira. E isso, meus amigos do Papo de Banca, nós temos que estar profundamente preocupados com essa situação, preocupadíssimos, porque isso vai levar. Então, o Banco do Brasil está sendo ameaçado, né, por essa política de traição nacional. E isso, o Banco do Brasil pertence a todos nós, ao povo brasileiro, não só aos seus funcionários, ao povo brasileiro. E mostra claramente, né, a maldade que esse pessoal quer fazer com o Brasil. Ou seja, não tem essa coisa de reestruturar o banco, nada disso, né? De reestruturar a Caixa Econômica, nada disso. A mídia vassala fica com essa conversa, mas no fundo
que eles querem é acabar com o Banco do Brasil e deixar todo o sistema financeiro com os banqueiros privados. Ou seja, nenhuma rede de proteção nacional vai defender os interesses do Brasil. Então, meus amigos, isso é uma política de arrasa pátria. Assim como eles querem também destruir a Petrobras, acabar com a Petrobras, que é um patrimônio do povo brasileiro, descobridora do pré-sal, e eles querem entregar essa riqueza para o pré-sal para as multinacionais. Então, é motivo de muita preocupação, né, que nós temos que ter com esta tentativa, né, de acabar com o nosso Banco do Brasil. Por isso, eu aqui quero dizer que este governo não tem nenhum compromisso com a nação brasileira. Nenhum compromisso. Nenhum compromisso de reestruturação das finanças, nada disso. Se fosse um governo nacional, democrático, os interesses nacionais, estaria fazendo a política inversa. Ou seja, suspendendo o pagamento dos juros de uma dívida pública que já está para lá de paga, não se faz uma auditoria dessa dívida, inclusive vetado pelo governo da presidenta Dilma. Além disso, quer sacrificar os aposentados, os trabalhadores que contribuíram com a Previdência Social, e acabar com a indústria nacional, com a agricultura nacional. O empresariado nacional vai em processo de extinção. É preciso que o empresário brasileiro, verdadeiramente brasileiro, gosta dessa pátria, que ama essa pátria, que gera emprego, tem grandes investimentos nas suas fábricas, na sua agricultura, se preocupem com isso, porque nós aqui, nessa pequena trincheira, estamos preocupados e precisamos dar uma resposta a essa situação que querem nos impor. E com certeza nós vamos dar a resposta necessária a essa gente que quer vender a nossa pátria, e nós não vamos assim permitir. O desemprego aumentou de forma assustadora nesses meses desse governo que está aí. O governo da Dilma, um governo que também entrou na política de favorecimento do sistema financeiro. Eles erraram muito, o PT. Então, meus amigos aqui do Papo de Banca, essa é uma preocupação que estou tendo. Espero que todos os brasileiros fiquem alertas para que nós possamos defender a nossa pátria, o nosso Banco do Brasil, esse símbolo histórico, assim como a Petrobras, né, da nossa nacionalidade. Eles querem atingir diretamente a nossa nacionalidade, a nossa brasilidade. Né? E isso começa por aí, ou seja, acabar com o Banco do Brasil, acabar com a Caixa Econômica Federal, acabar com os Correios. Olha só o que esse pessoal está querendo fazer com os Correios, privatizar os Correios, entregar os Correios para as multinacionais. Olha, minha gente, sinceramente, esse pessoal está precisando de uma lição política, nacional, de defesa da nossa, assim, séria, sabia? Sério. Porque não é admissível mais a sustentabilidade dessa política nefasta de traição nacional que querem fazer com a nossa pátria, esse governo que está aí, pichuleco. Que na realidade recebem pichuleco do imperialismo americano para poder defender. Além disso, também a PEC 241 de congelamento dos investimentos públicos durante 20 anos. Ou seja, durante 20 anos, o servidor público vai ter aumento, não vai se construir uma casa, não vai se ter investimentos na melhoria da saúde, que já dá uma porcaria, na educação, uma privatização das universidades. Um deputado deles disse que só estuda quem é rico, se estuda quem só rico pode estudar. Então, meus amigos, nós temos que ter
essa percepção do que querem fazer e que estamos alerta, e nós vamos ter que cada vez mais ir radicalizando a luta na rua, porque nós não podemos permitir que a nossa pátria seja vendida por um bando de gente que não tem compromisso com a nação brasileira e com o Brasil. E digo mais uma coisa, para encerrar. O PT tem grande responsabilidade nisso. Por que eu estou dizendo isso? Que quando o Lula foi eleito a primeira vez, o povo brasileiro deu um não àquela política neoliberal, neocapachista do governo Fernando Henrique Cardoso. Deu um não, bem claro isso. O que fez o senhor presidente da República, o PT, foi conciliar com esse sistema financeiro que está aí. Conciliar. Poderia ter tomado medidas e tinha respaldo para isso, tomar de volta a Vale do Rio Doce, não ampliar, ou seja, caçar a concessão do sistema de comunicação, para poder ter o PT reestatizado o sistema Telebrás, as telefônicas desse país, ter tomado a Vale do Rio Doce, não permitir que seus pares fizessem o que fizeram na Petrobras, construído uma aliança popular mais profunda com setores organizados da população, o sindicato, o empresariado nacional. Fez até uma política externa louvável, mas internamente não ajudou a organizar a consciência dos trabalhadores, do povo, para poder ter hoje o nível de resistência que teria que ter. Então, essas medidas mais nacionalistas poderiam ter sido feitas, apesar de alguns avanços houve na área social, construção de casas e tal, houve alguns avanços, mas poderia ter aprofundado e ter avançado mais. Um dos principais símbolos que poderia ter feito era tomar de volta a Vale do Rio Doce, que foi subavaliada, vendida a preço de banana, com dinheiro do BNDES, tirou quadros importantes da política econômica, como Carlos Lessa, Luiz Pinguelli. Então, cedeu, conciliou com quem não deveria conciliar, que são esses agentes do imperialismo que está aqui no Brasil hoje, tão fortalecido, a ponto de o Lula propor o Henrique Meirelles como ministro da Fazenda. Ele está aí como ministro da Fazenda agora, do governo atual. Então, é por uma questão ideológica, ou seja, por uma questão de não ter uma visão do Brasil, da sua história, ter compromisso com a nação brasileira. Não que o Lula seja um traidor da pátria, não estou dizendo isso, mas poderia ter feito uma política mais nacionalista, mais profunda, dos interesses muito mais nacionais, mas ficou compondo e tal, conciliando com quem não dá para conciliar, que esse pessoal é mau, é vampiro, é vampiresco, quer ver a nação de joelho, porque assim eles ganham mais dinheiro, como diz a música do Cazu, transformar o país no puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Isso que eles querem. Então, meus amigos do Papo de Bar, temos que estar atentos, nos organizarmos uma grande frente ampla, que eu chamaria de Frente Popular Getulista de Libertação Nacional, organizar em cada escola, em cada local de trabalho, em cada universidade, em cada local servidor público, seja civil, militar, criar as bases da Frente Popular Getulista nos municípios, nos estados, nessa nação, para poder criar um novo Estado, um Estado novo, um Estado onde se reveja essa questão do judiciário, essa questão do legislativo, essa questão do executivo, chamando mais a população a participar das decisões políticas e direção da sua pátria e da sua nação, com soberania, com firmeza e com honestidade e integridade social, ou seja, rumo a uma sociedade mais justa, mais igual
para o seu povo, para o povo brasileiro. Porque a nossa nação é uma nação rica, riquíssima. Não haveria necessidade de ter um mendigo no meio da rua, um pobre na rua, uma criança sem escola, mas esse pessoal é mau, esse pessoal é ruim, só pensam neles, nos seus pichulecos, e estão de costa para o Brasil e é de joelhos para os interesses americanos aqui na pátria. Mas isso nós vamos modificar. Com certeza, mais dia, menos dias, é a situação, o povo brasileiro vai dar um basta. E aí, meus amigos, não vai ter para ninguém, certo? Vai ser nós, o povo, a comandar os rumos da nação brasileira, a independência cada vez mais econômica, a independência política de uma nação livre, soberana, para os seus filhos, para o seu povo, que as suas riquezas estejam a serviço do seu povo, a serviço da nação brasileira. Escreva o que eu estou dizendo. Isso vai acontecer mais dias, menos dias. Um forte abraço. Papo de Banca. Meu nome é Ailton Matos. Papo de Banca aqui com você. Meu muito obrigado.